Olá, meu nome é Sérgio Souza e sejam todos bem-vindos à disciplina de Banco de Dados Geográfico do curso de Auxiliar em Geoprocessamento do Instituto Federal do Maranhão. Na aula de hoje vamos fazer uma breve introdução ao posto GIS, as extensões espaciais, mais especificamente ao posto GIS. Então vamos falar sobre extensões espaciais, tipos de dados e operadores espaciais. Vamos mostrar alguns exemplos. Então, alguns gerenciadores de banco de dados dão suporte à manipulação de dados espaciais, sendo referidos como banco de dados geográficos ou banco de dados espaciais. Banco de dados espaciais, eles armazenam e manipulam objetos espaciais como qualquer outro objeto, como um texto, como um número, como um valor lógico, verdadeiro e falso. Aqui tem uma definição, então, banco de dados espaciais é um sistema que oferece tipos de dados espaciais do seu modelo, suporta consultas espaciais e implementa algum método de indexação. Indexação é uma forma que o banco de dados utiliza para conseguir tornar as consultas mais eficientes. Então, o banco de dados espacial tem que também prover um índice espacial. Aqui a gente tem aqui algumas extensões, então existe o PostGIS para o PostgreSQL, existe o Spatialite para o SQLite, que é um outro banco de dados, Oracle Spatial, MySQL também tem suporte, MySQL Server, entre outros. Então, as extensões espaciais elas têm o objetivo de dar suporte a esses três aspectos colocados lá, então dados, funções e índices. Então, por exemplo, no banco de dados convencional a gente tem tipos como char, para representar os caracteres, inteiro, valor real, data. Já num banco de dados com extensão espacial, tipo o PostGIS, a gente tem, por exemplo, o Geometry e o Geography. Os índices, a gente tem lá nos convencionais B-tree, hash, não precisamos se preocupar como funcionam esses índices, pessoal, mas o importante aqui é que esses índices são usados para dados convencionais, tipo número, texto. Já no caso de indexação de dados geográficos, a gente tem índices que facilitam, por exemplo, quando a gente faz uma operação espacial para verificar se determinados polígonos estão contidos em outro polígono, ele pode utilizar a característica espacial para conseguir eliminar alguns polígonos que estejam totalmente fora daquela região da área envolvente dele. Ele não precisa testar com todo mundo. Então, os índices tornam essa busca mais eficiente. Então, existe R-tree, Quad-tree, KD-tree, existe outros aí. Funções. Então, nos bancos de dados convencionais, a gente tem algumas funções. A gente consegue, por exemplo, saber a data atual com o null. A gente tem operações matemáticas, tipo potência, que é o power. A gente consegue contar a quantidade de caracteres de um texto. Só que lá do lado geográfico a gente vai ter operações do tipo, eu quero saber o perímetro, eu quero saber a área, eu quero pegar uma determinada coordenada, x ou y. Então essas são as operações que a gente faz do lado do banco de dados geográfico. Aqui a gente vai destacar aqui um tipo específico, é o Geometry. Então o Geometry ele implementa esse modelo da Geometry Object Model, que foi definido também pela OGC. E aqui a gente tem uma geometria, e ela é especializada aqui em ponto, curva, superfície. Porém, para os trabalhos em geral a gente utiliza esses três, o ponto, a line string e o polygon. Então, o que a gente utiliza nos bancos de dados geográficos a gente chama de line string, porque na verdade é uma coleção de pontos. Não é uma linha inicial, linha final, ângulo, não tem nada disso. É apenas uma coleção de coordenadas. Então a gente tem uma curva, a gente aproxima essa curva por vários pontos. Então, pessoal, aqui a gente tem esses tipos de dados e a sua representação. Essa representação ela é conhecida como WKT, de Well Known Text. O nome é ruim, não gosto, mas é isso. É uma representação textual para
geometrias. Por exemplo, o ponto, ele é representado dessa maneira, né? Ponto, entre parênteses, as coordenadas, né, geográficas. Eu tenho aqui a line string, né, que é uma lista de coordenadas. Eu tenho um polygon, né, que é uma lista de coordenadas, uma lista né, de coordenadas, né, porque a gente representa tanto, pode ter casos de polígonos com buraco, né, então a gente tem que representar o interno, que a gente tem aqui um polígono, e temos o outro polígono que é o buraco, né, representando o buraco. E aí aqui, a diferença dele é que você tem a coordenada inicial, ela coincide com a coordenada final, né, para a gente poder fechar aquele polígono. Então esse já é um exemplo de restrição, né? Então, por exemplo, banco de dados, se você entrar com essa informação de polígono e a primeira coordenada não estiver fechando com a última, ele já pode verificar essa restrição, né, e identificar esse erro. Então esse polígono ele não está fechando. E aqui, se o anel interno, né, não estiver dentro do anel externo, do polígono externo, também é um erro, então ele consegue identificar essa inconsistência aqui. E aqui há representações de outros tipos, né, que não são tão utilizados, mas a gente pode ter, não, aqui ainda né, porque a gente pode representar multipontos, né, então se você tem, por exemplo, multipóligon, um exemplo, né, então você tem um estado e tem as ilhas que pertencem àquele estado. Então os estados vão ser representados também, as ilhas também vão ser representadas com vários polígonos, né, então a gente usaria uma representação multipóligon. E aqui, pessoal, eu vou depois fazer um vídeo também de tutorial sobre essa parte, né, tem uma atividade para vocês que é bem interessante, como a gente trabalha com uma extensão, né? Então, depois que a gente tem instalado, né, o Postgres com PostGIS lá, né, fizemos aquele passo, aquele tutorial da unidade passada, a gente pode, né, lá no ambiente, a gente, lá no pgadmin, né, no ambiente do SQL, que eu mostro no tutorial para vocês, eu posso escrever create extension PostGIS. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar algumas tabelas, né, naquele banco de dados. Ele vai estar preparando aquele banco de dados para ser um banco de dados geográfico. E aqui, por exemplo, a gente está fazendo teste aqui para verificar se está tudo ok. Então, por exemplo, select from spatial references. Então, uma tabela que ele adiciona é a tabela com o EPSG, né, de todas as EPSGs existentes, né? Então está tudo aqui. Então, quando você tem uma informação geográfica e aquela informação geográfica tem uma determinada projeção, ele sabe quais são as informações dessa projeção por causa dessa tabela aqui, que é criada nesse momento, foi feita aqui, Create Extension PostGIS. Então tudo isso a gente vai fazer no tutorial. Então, como que a gente cria uma tabela, né? Então vamos criar uma tabela. Então eu vou criar uma tabela pontos, né? Aqui eu estou dizendo que esse atributo geometria é do tipo ponto e eu não estou passando para ele uma projeção. Eu estou colocando 0 aqui, é sem projeção. Aqui é para a gente fazer uma brincadeira. E o nome, né, desse atributo. E aí a gente vai considerar 3 pontos, né? Então vamos considerar que a gente tem 3 pontos, a gente precisa adicionar esses 3 pontos no banco de dados, né? Então vamos adicionar esses 3 pontos no banco de dados. Um 00, o outro 50, o outro 05. Então, e aqui são os nomes, né, desses pontos. Observe que aqui a gente já está usando o WKT para adicionar essa informação. Só que se eu vou lá e faço uma consulta, né, usando o select, ele vai mostrar para mim essa informação aqui, né, cheia de números. Então, isso aqui não é o WKT, né? Isso aqui é o WKB, Well Known Binary. Isso aqui para a gente não ajuda muito, né? Então a gente pode usar essa função stAsText, aí ele transforma aquele cara em um WKT. Então fica parecido com o que a gente entrou lá. Agora a gente reconhece esses dados. E aqui alguns exemplos de funções, né? Então, por exemplo, eu quero agora o nome, né? Eu quero o nome, eu quero a geometria, né? stAsText da geometria, e eu quero a distância, né,
dessa geometria para o ponto 55. Então ele está calculando a distância de todos para esse ponto 55. Então, por exemplo, da origem aqui, né, para o ponto 55, o 0,5 para o ponto 5, então ele está calculando essas distâncias aqui. Ele está aqui, ó. Então esse valor é um valor gerado a partir dessa função. Esse valor não está no banco de dados, essa distância. O mais comum é a gente utilizar com banco de dados integrado com o sistema de informação geográfica, né? Por exemplo, o QGIS. Então, a gente tem aqui esse dado, né? Então ele tem alguns municípios, tem um código aqui dele e a geometria, né? Como eu não mandei mostrar, ela está mostrando aqui como WKB. E aqui no caso aqui não é muito interessante também a gente mostrar como WKT, porque a gente não vai conseguir identificar esses polígonos, que são muitas linhas aqui, são muitos pontos, né? Então, algumas operações. Eu quero saber todas as sedes que estão localizadas em São Luís, né? Desculpa. Aqui estou considerando o seguinte, né? Então a gente tem aqui umas sedes de empresas, né? Estão espalhadas aqui no Maranhão, né? E aí eu quero identificar só as sedes de empresas que estão localizadas dentro de São Luís, né? E o São Luís, ele tem esse código 186. Então, como é que eu posso fazer? Eu vou selecionar, né, selecionar o nome e o ID, né, de sedes e do município, né, Maranhão. Só que eu vou fazer uma filtragem aqui, né, que a gente mostrou naquela aula. Então eu quero pegar apenas os que têm o ID 186. E aí, pessoal, tem uma situação que tem, como eles estão em projeções diferentes, né, sedes e o Maranhão, vou colocar todos os dois numa única projeção, na 4326, e vou verificar todas as sedes que estão dentro desse município, no caso, apenas de São Luís. Então, quando eu faço essa consulta, ele vai me retornar aqui, ó, ponto 1, ponto 2 e ponto 4. São todos que estão dentro de São Luís. Então, aqui foi só uma introdução básica. Eu vou fazer com vocês depois um tutorial também. E eu vou mostrar um pouco no vídeo como é que vocês podem fazer esse tutorial. Então, com esse tutorial, quem tiver disponibilidade, conseguir ter um computador para fazer esse tutorial, não é obrigatório, né? Então a gente não pode obrigar vocês a fazer esse tutorial por causa da questão das ferramentas e de um computador, né? A gente não está trabalhando presencial com um laboratório, mas é bastante importante, né, para todos aqueles que conseguirem fazer esse esforço de tentar instalar e fazer essas operações. Então, tem algumas atividades um pouco mais complicadas, mas vale a pena esse esforço, né, de tentar entender como é que funciona. E quando você trabalha diretamente com o banco de dados geográfico, eu vou mostrar isso no tutorial para vocês, existem perguntas que você consegue responder muito mais rápido, diretamente ali acessando o banco de dados, ao invés de recorrer às operações usar a interface gráfica do QGIS mesmo em si. Então, no encontro de hoje era isso, até a próxima e não esqueçam de fazer o tutorial.